Olá, pessoal! Este vídeo é sobre as semanas 1 e 2 do PET 5 de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental. Aqui não temos respostas prontas. Os nossos vídeos são feitos para que você possa aprender mais sobre os conteúdos dos PETs. Então, vem comigo! Para a semana 1, voltamos a tratar dos textos teatrais, que já conversamos nos PETs 1 e 2. Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem representados, encenados, e eles podem ser escritos em poesia ou em prosa. São peças de teatros escritas por dramaturgos, a exemplo de Martins Pena, e dirigidas por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao tipo textual narrativo. O texto teatral, ele tem um enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens. O seu PET traz este texto dramático, que é uma cena de um livro de Martins Pena, um texto de comédia. Então, nós temos aqui o Judas em Sábado de Aleluia. É muito importante ficar atento para as características do texto dramático. Reparem que esse texto, diferente dos outros, ele tem a marcação dos personagens aqui na nossa setinha verde à esquerda. Faustino, Maricota, Capitão são os personagens desta cena. Aparece o personagem e na frente do personagem a sua fala. Reparem também que lá em cima nós temos a marcação da cena. E em azul, a marcação das ações, ou seja, aquilo que os personagens vão fazer durante a cena. Todas essas características são elementos que indicam que esse trecho ele pode ser classificado como um texto teatral ou dramático. Neste caso, as personagens aqui são Faustino, Maricota e o Capitão. E como eu disse para vocês, nós temos demarcado aí de azul as ações dos personagens na cena, ou seja, o que eles vão fazer. Eu marquei 2 exemplos, mas em todo o texto nós temos vários exemplos que são essas ações entre parênteses, neste caso, mas pode aparecer de outra maneira em outros tipos de texto. Nesse caso aqui está aparecendo entre parênteses para te mostrar o que o personagem vai fazer. Aqui nós temos 3 tirinhas a serem trabalhadas. A primeira tirinha, que é essa abelhinha aqui em cima. Tô doida para acabar com a pandemia, o mundo lá fora tá relativamente seguro e feliz para eu continuar em meu isolamento em paz. O assunto tratado na tirinha é o isolamento social. Essa tirinha é engraçada porque no último quadrinho a gente percebe que essa abelhinha aí, né, que é esse bichinho, ele não deseja voltar para a rua, ele não deseja voltar para o mundo lá fora. Ele quer que a pandemia acabe para ele continuar no seu isolamento. A gente supõe que seja uma pessoa que gosta de ficar em casa, de assistir um filme, né? É uma pessoa mais caseira. Então, essa é a graça, esse é o humor da tirinha. E você se identifica com essa personagem? Você é uma pessoa que gosta de ficar mais em casa? Como é que você se sente em relação à pandemia? A segunda tirinha desses menininhos aí, né, o Armandinho, à esquerda, ele chama os amigos dele para brincar de telefone sem fio. E aí todo mundo concorda, mas quando ele assusta, tá todo mundo mexendo no celular. Então, ele quis dizer telefone sem fio, aquela brincadeira que você fala uma frase ao ouvido e a frase vai passando de uma criança para outra e quando chega no final, procura-se saber se a frase ela mudou ou se ela continua a mesma do início. Essa brincadeira, ela fala um pouquinho pra gente sobre fofoca, né? Você fala uma coisa aqui, mas lá na frente a pessoa escuta outra coisa. Mas os amigos de Armandinho, eles não entenderam. Eles acharam que Armandinho queria brincar de celular. Então, a crítica é que as crianças não brincam mais aquelas brincadeiras tradicionais, antigas. As crianças estão muito presas à tecnologia nos dias de hoje e não se lembram, não conhecem e não têm o costume de brincar com essas brincadeiras tradicionais. A última tirinha do Níquel Náusea, ele traz para a gente uma declaração, é uma tirinha irônica, né? Um ratinho se declarando para outro. E no último quadrinho, o ratinho ele é bem irônico quando ele diz que o companheiro dele, né? Ele é um Drummond. Drummond é um grande poeta. Então ele é irônico
O que é ironia, pessoal? É quando você diz uma coisa, mas na verdade você queria dizer outra. Então ele está chamando ele de Drummond de maneira irônica, porque se ele fosse realmente um Drummond, ele ia saber fazer essa declaração de amor. Mas ele está criticando, porque a declaração dele não foi legal. Então, o trecho que evidencia para a gente que ele foi irônico é mesmo o último balãozinho, onde ele está chamando o outro ratinho de Drummond. Para a semana 2, nós temos o texto O Último Pedaço de Frango, de Ilma Pereira, que foi retirado do livro de crônicas Risos e Sustos. Esse texto ele foi retirado do livro, mas sem a sua devida pontuação. Então, nós vamos pontuá-lo. Reparem que aqui ele já aparece para a gente corrigido, mas na apostila ele está sem pontuação. O texto não tem sentido. É muito importante que você use todos os tipos de pontuação. Reforce e destaque e comece a reparar nos textos para que você possa aprender a usar, para que você possa se acostumar a usar. Ainda na semana 2, na atividade 2, trazemos um texto sobre o Carlos Drummond, né? Como foi sua morte, o porquê ele desistiu de viver. Aqui fala um pouquinho sobre a sua vida, sobre as suas conquistas, sobre a sua formação. E o texto finaliza falando para a gente, né, de como ele trabalhou e das homenagens, como, por exemplo, a estátua no banco de praia de Copacabana. É interessante considerar que lá no iniciozinho do texto ele é chamado de o mais carioca dos mineiros, porque ele tinha um pouquinho de carioca e um pouquinho de mineiro. Afinal de contas, ele nasceu em Minas Gerais, mas ele viveu muito tempo no Rio, então ele tinha um pouquinho de cada coisa, certo? E esse texto ele está sem título, mas dar título a um texto é uma coisa pessoal que você deve fazer depois de ler o texto. O título é a última coisa que a gente faz. Então vocês vão ler, conhecer um pouquinho sobre a história de Carlos Drummond, para depois atribuir um título a este texto na vida dele, tá bom? Isso aí fica por conta de vocês, mas para que isso seja feito com cuidado, é importante ler o texto e retirar desse texto as coisas que você considera mais importantes. Vocês conhecem algum texto de Carlos Drummond de Andrade? Seria interessante, nesse momento, ler alguns textos desse autor maravilhoso, encantador, que foi fundamental na história da literatura brasileira. Na sequência, temos aqui para fechar a semana 2 algumas charges. A apostila pede que a gente interprete essas charges, né? O texto 1 é uma crítica sobre o desmatamento, né? O desrespeito às florestas brasileiras, o quão as florestas brasileiras têm sido destruídas. O texto 2 faz uma crítica ao fechamento das relações familiares, de vida. As pessoas se voltam para a tecnologia e aí a gente sente aquela ausência do aconchego, do contato, da interação com as pessoas, porque está todo mundo muito ocupado mexendo no celular. O texto 3 é uma crítica ao consumismo feminino, como as mulheres, né, ficam loucas por um shopping. E o texto 4, descaso público pelo lixo urbano, como as cidades ficam sujas, como aquele carro de lixo demora de passar, acumulando lixos e detritos nas cidades. Vocês gostaram do nosso vídeo? É importante que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Assim você vai receber uma notificação toda vez que chegar um vídeo novo no canal. Curta os nossos vídeos, divida com seus colegas compartilhando. Aqui, como eu disse, a gente não tem só respostas, a gente também aprende conteúdo. Então aguardo vocês para a próxima. Beijos!